boa tarde para você. Globo Esporte no ar. Domingo começa a decisão da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro, às 4 horas da tarde, ao vivo aqui na Globo. Jogaço lá no Maracanã. E hoje, também no Maraca, tem Fluminense e Grêmio pelo Brasileirão, 9 horas da noite, ao vivo. Essa transmissão no Sport TV. Bora então direto lá pro estádio com as notícias do Fluminense. O Lucas de Sena chega agora para contar tudo pra gente. Oi, Lucas, boa tarde para você, querido. Oi, Débora, muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que se ligam no Globo Esporte. O Fluminense volta a reencontrar o Grêmio aqui no Maracanã, depois de eliminar os gaúchos nas oitavas de final da Libertadores. Há mais de 2 meses, naquele gramado ali, o Fluminense venceu por 2-1 no tempo normal e nos pênaltis. Quem fez gol naquela partida foi o Thiago Silva. E o Thiago Silva é o grande mistério para o jogo de hoje à noite, às 9. Porque ele está se recuperando de uma lesão no calcanhar esquerdo há mais de um mês. Ficou de fora de 6 jogos, 5 consecutivos. Tem treinado com o grupo normalmente desde segunda-feira, mas o Mano Menezes faz mistério sobre a escalação dele. Tanto é que chegou a limitar ainda mais o acesso aos treinos para ninguém ter certeza se o Thiago Silva volta a jogar hoje ou não com a camisa do Fluminense. Fato é que, se Thiago Silva jogar ou não, a gente não sabe, mas o Bernal deve voltar. Ele cumpriu suspensão na última rodada, na derrota para o Vitória fora de casa. Débora? Fica essa dúvida, né, Lucas, sobre a presença do monstro nesse jogo. Agora, mesmo assim, a gente já tem uma provável escalação para ir a campo logo mais, não é mesmo? Tem sim, Débora. O Mano Menezes deve levar a campo o Fábio no gol, na zaga Thiago Santos e Thiago Silva ou Manuel, nas laterais Samuel Xavier e Diogo Barbosa, no meio-campo o Bernal, que volta de suspensão, com o Martinelli e o Ganso, e no ataque John Arias, Lima e Cauã Elias. Outras opções que o Mano pode ganhar para hoje à noite são Felipe Melo, Renato Augusto e o Nonato. São possibilidades para ele mexer, provavelmente no segundo tempo, já que esses jogadores não têm sido muito utilizados pelo Mano Menezes. Mais de 32 mil ingressos já foram vendidos para essa noite. O Fluminense precisa quebrar um tabu. Não vence o Grêmio no Brasileirão há 5 anos. Nesse período são 7 jogos, 7 vitórias do Grêmio. E se o Fluminense vencer, ultrapassa o rival gaúcho no Brasileirão. O Fluminense é o atual 13º colocado com 36 pontos. O Grêmio é o 11º colocado com 38 pontos. Jogo ao vivo no Sport TV e no Premier. Um abraço para todos e todas. Beijo, Débora. Tá certo, Lucas. Obrigada, beijo para você também. Vamos agora, nessa dúvida aí da escalação, Thiago Santos é que pode ser titular e vai reencontrar o ex-clube. Lá de longe, o atacante Keno e o meio-campo Lima não resistiram. Se aproximaram para dar aquela moral pro Thiago Santos na hora da entrevista. Bom dia. Assessoria? Pode isso aí. Mais que assessores, amigos. A gente tem a turma do cafezinho, né? Que é eu, o Keno, tem o Lima, o Antônio Carlos, o Lelê. A gente sempre procura estar sempre junto, um apoiando o outro. Ele foi muito importante quando eu cheguei aqui. No Fluminense, Thiago Santos encontrou um lugar para se firmar. Estou muito feliz de estar podendo ajudar a equipe da minha maneira ali atrás, ali jogando zagueiro. Volante de origem, Thiago Santos virou zagueiro de vez no Fluminense. Ainda sob o comando do técnico Fernando Diniz. E agora, com Mano Menezes, se tornou uma das boas surpresas dessa temporada. E o Diniz conversou comigo, perguntou se não seria melhor eu ir um pouquinho para trás, dar um passo atrás e jogar de zagueiro. Então, também agradecer bastante ele por ter me colocado ali de zagueiro, onde eu consegui me adaptar muito bem, e agradecer a confiança que o Mano também tem de me colocar nas partidas. Thiago Santos chegou ao clube em 2023. Foi reserva na maioria dos jogos. Em 2024, disputou 35 dos 60 jogos do Fluminense, sendo 32 como titular. Bom design do Thiago Santos. Fez o primeiro gol dele pelo Flu contra o Juventude na Copa do Brasil. Arias para receber ali perto da linha de fundo, meteu o cruzamento, Thiago Santos! Gol! E deixou para trás momentos difíceis que viveu no ex-clube. No Grêmio, ele fez parte da campanha do rebaixamento para a Série B do Brasileiro em 2021. No começo de 2023, pouco antes de ir para o Fluminense, foi vaiado pela torcida gremista na semifinal do Campeonato Gaúcho. E se emocionou com as palavras do técnico Renato Gaúcho após a classificação. O Renato é um cara que me ajudou muito, um cara que eu vou levar para a vida dele. Hoje, Thiago Santos vai reencontrar Renato e o Grêmio no Maracanã pelo Brasileirão. O Fluminense está em 13º, o Grêmio em 11º. Os dois ainda querendo se afastar da zona do rebaixamento. E o Thiago querendo fazer a parte dele, com a ajuda dos companheiros. Espera aí, meus amigos. O profético Ramon Dias. Ano passado, quando o Vasco estava na zona do rebaixamento, o Ramon garantiu. Marcou. Não abacaré. Não abacaré. O técnico cumpriu a palavra e o Vasco se livrou na última rodada do Brasileirão. O Vasco vence o Bragantino e se mantém na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma loucura o que a gente acompanha em São Januário. Agora o Ramon Dias está no Corinthians e na semana passada ele fez outra profecia. Desde que dirijo,
Desde que sou treinador e já são muitos anos, eu nunca perdi no estádio do Racing. E não vou perder, porque vamos competir e vamos seguir competindo. Vamos seguir competindo. Lá na Argentina, o Corinthians saiu na frente do Racing com o Yuri Alberto, 1-0. Na ida, tinha sido 2-2. E se o Garro tivesse aproveitado essa chance cara a cara, o Corinthians ia abrir 2 gols de vantagem na semi da Sul-Americana. Só que em vez disso, o José Martínez botou a mão na bola e fez pênalti pro Racing. Quinteiro cobrou e empatou. E só 3 minutinhos depois, o Quinteiro apareceu de novo para virar o jogo. 2-1. Dessa vez, a profecia do Ramon Dias não deu certo. Nesse estádio eu nunca perdi. Derrota do Corinthians e eliminação na Sul-Americana. Não dá para bancar tudo sempre, né, Ramon? Ainda hoje, o Alexandro está recuperado para jogar a final da Copa do Brasil pelo Flamengo. Que vem no estádio Newton Santos, enquanto o Vasco ainda sonha com uma vaga na Libertadores, o Botafogo quer aumentar a vantagem para o vice-líder Palmeiras. Novembro começou hoje, mas para o torcedor do Botafogo, tá difícil tirar a cabeça do que vai acontecer no próximo dia 30. Galo, glorioso, Atlético, Botafogo, dia 30, na final da Copa Libertadores 2024. É uma alegria da torcida e do time. Este grupo de jogadores conseguir pela primeira vez pôr o Botafogo numa final de Libertadores. É um grupo de atletas que vai com toda a certeza ficar na história do clube. A Libertadores é o objetivo mais almejado, mas não é o único título ao alcance desse Botafogo. O time está em primeiro no Brasileirão, 3 pontos à frente do Palmeiras. E como a decisão contra o Atlético Mineiro vai ser só no fim do mês, a equipe deve ir com força máxima nas rodadas que vem pela frente. Agora é focar no Brasileiro, a gente sabe que tem 30 dias até a final, não é pensar no clássico, é pensar nos jogos que tem que vir no Brasileiro até a gente chegar na final. Na próxima terça-feira vai ter clássico aqui no Newton Santos. Às 7 rodadas do fim do Brasileirão, o líder Botafogo vai enfrentar o Vasco, que ainda mantém vivo o sonho com uma vaga na Libertadores do ano que vem. O time está em 9º lugar, 8 pontos atrás do 6º colocado, que hoje fecha o grupo dos classificados para a Libertadores. Mas essa zona de classificação pode aumentar, dependendo dos resultados da Copa do Brasil, da Sul-Americana e da própria Libertadores. Sabemos do peso, né? Botafogo vai brigar pelo título do brasileiro. A gente vai ter que fazer de tudo pra gente tentar buscar essa vitória aí, pra gente almejar coisas maiores também na competição. Pro clássico, a equipe terá o retorno de 2 jogadores que cumpriram suspensão na última rodada. O volante Hugo Moura e o artilheiro Verratti. Verratti de cabeça, Verratti! Autor do gol do empate em 1-1 com o Botafogo no primeiro turno. E a tendência é que o zagueiro Léo e o meio-campo Felipe Coutinho, preservados contra o Bahia, voltem a ficar à disposição. A dúvida é se Coutinho será titular ou não, já que Payet, substituto dele contra o Bahia, teve uma das melhores exibições pelo clube. Ó o Payet, acelerou, de queimado uma bomba! Payet, pro Vasco! No próximo bloco, uma reportagem sobre os mascotes de Flamengo e Atlético Mineiro. Vai ser o encontro do Urubu com... Domingo tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro, às 4 horas da tarde, ao vivo aqui na Globo. A treinar com o grupo. Então agora o Flamengo está trabalhando para deixar os dois 100% recuperados e disponíveis para esse jogo importante de domingo. Então o Davi Luiz deve voltar ao banco, né? E há muita expectativa com relação ao retorno do Alexandro, que desfalcou o Flamengo por 2 jogos, porque ele estava sentindo um desconforto no músculo posterior da coxa direita. Nesse primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Galo, o Flamengo não vai poder contar com 2 jogadores que vão cumprir suspensão. Estou falando do Pulgar e também do Bruno Henrique. Tem uma informação importante com relação ao Gerson, tinha uma preocupação, né, porque ele deixou o jogo contra o Inter muito cansado, mas está tudo certo com ele, não preocupa para domingo. Vou relembrar os lesionados que não jogam: Pedro, Vinha, Cebolinha, Luiz Araújo de la Cruz, e o Carlinhos não pode jogar porque ele já jogou a Copa do Brasil por outro time, o Nova Iguaçu. Débora. É muito desfalque, né, Ana? Ainda bem que o capitão está bem para esse jogo. E para a partida, a expectativa é de Maracanã lotado, não é mesmo? Como é que está essa venda de ingressos? Exatamente, Débora. A torcida está ansiosa, muito confiante, empolgada e, claro, fazendo a parte dela comprando os ingressos, né? Até agora, mais de 55 mil ingressos foram vendidos para esse primeiro jogo da final contra o Atlético Mineiro. Então, assim, expectativa de Maracanã lotado e de um grande jogo, né? Tá todo mundo realmente muito animado, muito ansioso. E a gente aproveita, claro, esse clima desse jogaço para trazer agora para vocês uma reportagem especialíssima do Carlos Gil, que vai mostrar um outro olhar desse duelo aí entre Urubu e Galo. Vamos acompanhar. A vocação e ofensa de cunho racista, que acabou sendo assumida pela torcida no fim dos anos 1960.
Um grupo de rubro-negros conseguiu entrar no Maracanã com um urubu enrolado numa bandeira e o soltou no gramado antes de um clássico contra o Botafogo. O Fla ganhou de virada e pronto. O urubu entrou para o time que ilustra a cultura boleira do país, de tantos animais e personagens. Ao longo dos anos, elementos foram sendo incorporados ao urubu, da malandragem tipicamente carioca à força e vibração, o que tornou este um mascote único do futebol brasileiro e até mundial, que definitivamente caiu no gosto e nas graças de rubro-negros e rubro-negras de todas as idades. Hoje, Urubão e Binho formam uma dupla que anima os jogos e faz parte de uma série de produtos. O adversário na final da Copa do Brasil segue o mesmo exemplo, o Galo. Apelido do Atlético Mineiro desde os anos 30, quando as brigas de galo eram muito populares em Belo Horizonte. Do mascote fantasia, o Galo Doido, ao Bastião, convidado de honra para a inauguração do novo estádio. Ó o Sebastião! O Sebastião veio! Esse duelo alado entre Galo e Urubu já rendeu muitas páginas da história e tem sido retratado com humor e belos traços. A Copa do Brasil é mais um capítulo para deixar esse amor marcado para sempre. Agora, a primeira decisão no Maracanã. O Escobar vai estar lá ao vivo amanhã para comandar o Globo Esporte. Urubu ou Galo, quem será que vai se dar bem? Você tem que conferir. A volta é no outro domingo em Belo Horizonte. Globo Esporte chegando ao fim. Eu desejo a você uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana.